Bem, de volta agora ao segundo bloco do programa Estação Saúde. Eu anunciei hoje, no segundo bloco, que nós íamos falar hoje sobre perda auditiva com Carla Cristina, que faz parte da SOMESO, e ela já está aqui em nossos estúdios. Carla Cristina, seja bem-vinda ao Estação Saúde e as suas considerações ao nosso público. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar do seu programa e conversarmos um pouco sobre perda auditiva. Pois é, e para nós que fazemos o programa Estação Saúde, a TV Master e o Grupo Alex Filho, é um prazer tê-la conosco. Fique atento, porque o assunto desse segundo bloco é perda auditiva. Aliás, você tem jovem em casa, né, ou você mesmo tem a mania de estar com aqueles aparelhinhos, né, do celular, ou de ouvir música direto, constante. Você fique atento, porque as dicas da Carla Cristina vai ser fundamental. Eu quero lembrar também que Carla Cristina faz parte do grupo da SOMESO, e a SOMESO, ela manda sempre os nossos consultores na área de fonoaudiologia também. Inclusive, o telefone da SOMESO é o 3222-5149. Carla, inclusive, vamos começar logo por essa pergunta, né, que é a questão da causa. A gente sabe que a perda auditiva, todo mundo faz ligação com a perda auditiva sempre com a melhor idade. Ou seja, acha que as pessoas vão perder a audição sempre quando ficar com uma certa idade. Mas a coisa não é bem assim. Vamos entender melhor. Finalmente, quais são as causas que levam a pessoa a ter uma perda auditiva? Bom, existem várias causas para a perda. As possíveis causas, hereditariedade, o processo de envelhecimento, doenças tipo cachumba, meningite, sarampo, podem provocar esse tipo de perda. Perda induzida pelo ruído também são causas que podem levar à perda auditiva. Aliás, você falou a questão do ruído, inclusive a SOMESO, que é a empresa na qual você pertence, tem muita essa preocupação, uma vez que vocês são fonoaudiólogos da empresa, do grupo SOMESO, e atua em empresas observando exatamente essa questão de máquinas e equipamentos. Por exemplo, eu sou da área da odontologia, não estou mais clinicando, mas o próprio motorzinho, aquele ruidinho do aparelho do motor, do dentista, né, isso aí, segundo você, dentro dessa questão, é um ruído, e um ruído estando acima da capacidade de absorção pelo ouvido, logicamente, é uma causa também da perda. Mas eu quero aproveitar a sua vinda aqui e gostaria que você fizesse um alerta em relação a esse jovem, né? O jovem que tem essa mania de estar ou com o celular, muitas vezes escutando música com aquele, eu acho que é o fone de ouvido, né? Isso. Eu ensino na escola pública e fica lá o jovem o tempo todinho. Às vezes eu falo com ele, por ser um turno noturno, mas ele não atende. E eu já disse não sei quantas vezes a ele. E eu queria ouvir da sua parte, como fonoaudióloga, os prejuízos que tem em relação a esses aparelhos, né? O ruído em si, inclusive com essa questão do aparelho. É verdade que, nesse caso, qual é o conselho que você dá como fonoaudióloga em relação a quem usa esses aparelhos auditivos para escutar o foninho, né? Para escutar o som de FM, essas coisas? Bom, o ideal é que venha utilizar numa quantidade reduzida de horas, tá certo? Uhum. E, de preferência, numa intensidade abaixo ou metade ou abaixo da potência do aparelho. Inclusive, uma dica que foi dita aqui no programa, a partir do momento que você escuta o meio externo, é porque está dentro do nível normal. Isso. Seria mais ou menos essa lógica, né? Para ter uma ideia de... E também evitar de usar o fone de ouvido apenas em uma orelha. Que a grande maioria usa apenas uma orelha, fazendo assim, desenvolver uma perda unilateral. Você falou das causas, né? Eu quero lembrar também, inclusive, eu vou tocar nesse assunto de novo. Eu fiz uma pesquisa recentemente numa escola e você acredita que a maioria dos jovens, quando vão dormir com esses fones de ouvido, eles dormem mesmo com o fone de ouvido e adormecem com essa criaturinha ligada. Isso aí também é sério, né? Sim, porque a grande maioria diz que eu só uso para dormir. Isso. Não percebendo que passa horas aquilo ligado no ouvido, né? Então, isso vai lesionando as células internas, levando a uma perda auditiva.
Por falar em perda auditiva, existe perdas auditivas, porém existem tipos de perda, né? Sim. Eu pensava que perda auditiva seria já perda total, mas na realidade existe uma sequência, uma classificação. E quais são? Pois é, e quais são os tipos de perda? Existem 3 perdas conhecidas, né? A perda neurosensorial, que é a mais comum. Geralmente ela é provocada pela perda induzida pelo ruído, hereditariedade, lesão na cabeça. Essa perda é geralmente irreversível, sendo necessária a utilização de aparelhos auditivos. Certo. A perda condutiva, essa já se dá numa dificuldade na transmissão do som para o ouvido interno. Geralmente ela é ocasionada no ouvido externo e médio, devido a uma rolha de cera, uma perfuração timpânica, infecções no ouvido. Essa perda pode ser tratada por cirurgias e medicamentos. Já a perda mista, como o nome já vem dizendo, ela pode ser ser ocasionada no ouvido externo, médio e interno. Ela pode ser tratada por cirurgias e aparelhos auditivos. Veja só, perda auditiva induzida pelo ruído. Inclusive, essa questão que eu estou tocando sempre, né, essa questão de ficar com um fone de ouvido, ela até falou que esse negócio de usar um fone de ouvido só de um lado, isso aí não é muito correto. Mas explica o que acontece no caso de uma perda auditiva induzida por ruído, no caso. Esse caso é um tipo de ruído? Não, né? Usar o fone, não. Também. Sim. Se for em alta potência? Em alta potência, sim. Nos explica aí o que acontece nessa perda. Então, a perda auditiva induzida pelo ruído, ela acontece na porção mais interna do ouvido. Né? Lá se localiza a cóclea e é formada por células. Essas são as células ciliadas, que elas lembram as cerdas de uma escova de dente. Então, no momento que se passa o som entre essas células, elas oscilam e, assim, essas células decodificam o som, levando ao ouvido interno. Então, quando existe a exposição a um som intenso, essas células elas oscilam com mais intensidade. E aí existe a quebra da célula. Existindo a quebra, vai dificultar a decodificação do som e, assim, surgir a perda auditiva, que é irreversível. Aliás, para você entender melhor, nós, inclusive, Carla, reservamos um vídeo explicando exatamente essa transmissão através dessas cerdas. Vamos ver o vídeo na tela do Estação Saúde. Homem virtual, audição. A orelha externa direciona o som até o tímpano, que vibra em contato com as ondas sonoras. Atrás do tímpano, na orelha média, encontram-se 3 ossos menores que um grão de arroz: o martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossos vibram junto com o tímpano e transmitem a vibração sonora até a orelha interna. É na orelha interna que é feito o controle do equilíbrio. As vibrações mecânicas da orelha média movimentam os líquidos que estão na orelha interna. A movimentação desses líquidos estimula as células sensoriais. Por fim, o som é transmitido pelo nervo auditivo até o cérebro. A todos vocês uma boa semana. Estaremos de volta na próxima semana com mais um especialista em saúde. Sim.